Vamos lá, turma, como é que estão os estudos para esse concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo? Não desiste não, falta pouco para a sua aprovação. Tamo junto, continuando nossos estudos sobre o direito penal, #penal é muito mais legal. Vamos lá dar continuidade aos estudos dos crimes que vão cair na sua prova? Nós vimos já o artigo 293, que versa sobre a falsificação de papéis públicos, né? O artigo 293. Lembra? Nós estamos estudando os crimes de falso, né? Os crimes contra a fé pública, a crença que as pessoas têm na veracidade das informações de determinados documentos. Os papéis públicos, lembra? Aqueles documentos que nós tínhamos lá no 293, papel de crédito público, selo destinado a controle tributário, cautela de penhor, caderneta de depósito, bilhete, lembra o bilhete do metrô? Então esses são os chamados papéis públicos. E agora no artigo 294, lá no 293, nós tínhamos primeiro, a falsificação, o criar imitando, né, ou imitando a verdade, que são os requisitos do crime de falso, né, a falsificação desses papéis, por exemplo, a falsificação de um bilhete do metrô, é tratado como um papel público de emissão do Estado. Agora, no 294, que é o próximo crime que nós vamos estudar, é o seguinte, nós temos os chamados petrechos de falsificação. Aí você fala, nossa, professor, o que são petrechos de falsificação? São justamente os acessórios utilizados para realizar a falsificação daqueles papéis públicos que nós estudamos. Vamos dar uma olhada no tipo penal? O crime, o que descreve? A conduta e qual que é a pena. Lembra que nós já dissemos nas nossas últimas aulas? O concurso para escrevente não é um concurso que você vai aprofundar o estudo do crime com relação ao tipo objetivo, a consumação, a tentativa, não. O examinador vai querer saber se você sabe quais são os crimes, quais são as penas, diferenciar um dos outros. É por isso que nós temos que compreender qual o crime, qual a conduta e ainda quais são as penas aplicáveis a esses crimes. E, é claro, sempre entender aonde nós estamos pisando, né? Qual que é o bem jurídico, o bem protegido. Aqui nós estamos lidando com os crimes contra a fé pública, ou seja, a crença que as pessoas têm na verdade daqueles documentos, daqueles papéis públicos que circulam. É isso que nós estamos estudando. Lembrou? Estamos juntos? Então vamos lá. O artigo 294, petrechos de falsificação, ou seja, os equipamentos, sabe, tudo aquilo que é utilizado, né, desde a impressora, algum tipo de maquinário utilizado para realizar essa falsificação. Vamos dar uma olhada na conduta prevista no artigo 294. Artigo 294 do Código Penal, falsificação, petrechos de falsificação. Vamos ver a conduta. Os verbos, os núcleos. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar. Veja, nós temos vários verbos, vários núcleos, várias formas pelas quais aquele que pratica o crime pode praticar esta conduta. Fabricando esses equipamentos, esses petrechos, adquirindo, ou seja, comprando, fornecendo a alguém, possuindo, tendo consigo, ou mesmo guardando. O quê? Objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Veja, nós temos aqui um crime remetido. Eu preciso, para a compreensão desse crime, lembrar o artigo 293. Então, vamos voltar aqui, ó, dá uma olhadinha. Quais são os papéis públicos descritos no artigo 293? Selo destinado a controle tributário. Lembra aquele selo que é colocado lá na bebida, no cigarro? O papel público utilizado para falar, olha, esse produto pagou determinado tributo, papel de crédito público do Tesouro Nacional, que não seja moeda, porque se for moeda, cuidado, se for moeda eu tenho um crime específico de moeda falsa. Aqui não é a moeda que é falsa, aqui é um título do Tesouro Público, um papel de crédito público. O Vale Postal nós vimos que nós não temos mais, a cautela de penhor, a caderneta de poupança e mesmo talonário, recibo relativo à arrecadação de verbas públicas e ainda o bilhete ou passe das empresas de transporte de âmbito estadual, de âmbito municipal, ou seja, do próprio Estado. Como eu dei o exemplo para vocês, o bilhete do metrô. Então, veja, esses papéis públicos, o 294, ele diz, fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado, ou seja, uma impressora, qualquer espécie de material que você utilize, por exemplo, para falsificar lá o bilhete do metrô, aqueles itens que são utilizados para o corte,
tudo que for utilizado para a falsificação desses papéis que estão lá no artigo 293, então são coisas distintas. Uma coisa é o cara que falsifica o bilhete do metrô, que é tido como um papel público. Esse cara responde pelo crime do artigo 293. Agora, aquele que tem, fornece ou fabrica os acessórios, os petrechos, os objetos utilizados para realizar a falsificação, ele também responde pelo crime. Ele também responde pelo crime, mas não do 293. Agora veja, se o cara faz, ele fabrica e efetivamente falsifica, ele não vai responder pelo crime do artigo 294. Ele vai responder pelo crime do artigo 293, porque ele está falsificando, é o crime mais grave, né? Veja lá, no 293. Ó, a pena é reclusão de 2 a 8 anos para o cara que falsifica, por exemplo, o bilhete do metrô, o selo de controle tributário. Então, se ele fabrica o maquinário e ainda assim falsifica o bilhete, ele responde só pelo crime de falsificação do artigo 293. Agora, se ele não falsifica o bilhete do metrô, mas tem ou falsifica os objetos, os acessórios, o que o artigo chama de petrechos para essa falsificação, aí ele responde por esse crime do artigo 293. Qual que é a pena aqui, turma? Uma pena menor, né? Reclusão. Lembra, reclusão é pena privativa de liberdade, ou cerceamento de liberdade, vai ser cumprida no estabelecimento penitenciário. Qual que é a pena? O quantum? De 1 a 3 anos e ainda a possibilidade de aplicação de uma multa. Então, veja, a pena de 1 a 3 anos é uma pena menos grave que a do artigo 293, porque aqui o cara não está efetivamente falsificando o papel público. Ele está fabricando, tendo consigo, possuindo ou guardando os materiais, produtos, objetos necessários à falsificação desses papéis públicos. Então, veja, separe as condutas. Uma coisa é falsificar o papel público, lá o bilhete do metrô. Outra coisa é você ter os objetos ou fabricar os objetos para realizar a falsificação. Se você tem os objetos e falsifica, você responde pelo crime de falsificação do artigo 293. Se você só tem esses objetos, por exemplo, o cara faz só esses objetos e fornece para que alguém falsifica. Aí por qual crime ele responde? Pelo crime do artigo 294. E agora nós vamos ver. Deu para compreender? Tranquilo? Tamo junto? Veja. Agora, a partir desse crime, nós vamos verificar o seguinte. O legislador, em determinadas situações, ele acaba colocando, vamos dizer assim, ele acaba colocando ou considerando a conduta mais gravosa de quem está dentro da administração pública. Porque, veja, nós estamos falando de papéis públicos, selos de controle tributário, títulos do Tesouro Nacional, um bilhete de transporte, lá o bilhete de metrô. Então, veja, são papéis produzidos ou feitos pela administração pública. Uma coisa é um particular, é um cara que não é servidor público, por exemplo, não é funcionário público, não está dentro da estrutura do Estado, dentro da União, do município, está de fora, é um particular. Ele pega e falsifica. É uma coisa. Agora, quando o agente do crime, ou seja, o sujeito ativo do crime, aquele que comete a falsificação, ou tem esses petrechos, ou que produz, fabrica esses petrechos, esses objetos, para possibilitar a falsificação, é um funcionário público, ou seja, se ele é um funcionário público e se aproveita das facilidades que tem no cargo de acesso a esses papéis públicos para cometer este crime, o que vai acontecer? O legislador vai tratar de forma mais gravosa esse agente. E aí nós vamos ter a chamada em direito penal causa de aumento de pena. O que é a causa de aumento de pena? É uma fração, ou seja, um incremento, um acréscimo na pena que esse agente vai ter em virtude da condição que ele tem. Ou seja, se ele fosse um particular, ele não teria esse acréscimo. Mas como ele é funcionário público, está dentro da estrutura da administração pública, e se vale dessa função, prevalece dessa função para praticar o crime, ele vai ter a pena aumentada. Ele vai ter a pena aumentada. Onde está descrito isso, professor? No artigo 295, logo em seguida. Acompanha comigo, vamos fazer a leitura. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte, ou seja, 1/6. Se o agente tem, fabrica, adquire, fornece, possui ou guarda objetos próprios à falsificação
dos papéis públicos, ele é funcionário público e utiliza essa facilidade que ele tem por estar dentro da administração para praticar esse crime, a pena dele vai ser aumentada. Então, veja, em cima daquela reclusão de 1 a 3 anos e multa, o juiz, no cálculo e aplicação da pena, especificamente numa terceira fase de aplicação da pena, que é a última fase do cálculo da pena, ele pode aumentar a pena em até 1/6, ou seja, da sexta parte. Em virtude do quê? Da facilidade que esse funcionário tem com relação a esses utensílios, a esses objetos, e mesmo com essa falsificação. Então, eu tenho um incremento, uma causa de aumento da pena nessas condições. Tranquilo? Então, vemos lá a falsificação dos papéis públicos, no artigo 293, aquele que não falsifica, mas fabrica esses objetos, esses utensílios, ou tem consigo esses objetos, esses petrechos para a falsificação dos papéis públicos, e ainda a causa de aumento com relação à condição de funcionário público, essa facilidade que ele teria. Artigos 293, 294 e 295 do Código Penal. Viu como está fácil? Mesmo às vezes sem tendo conhecimento dessas normativas, viu como dá para começar a compreender qual que é a estrutura do crime, as suas penas? É isso que você precisa saber para gabaritar a sua prova. Legal? Vamos em frente? Tamo junto? Vamos lá para o próximo crime. Entramos em um outro capítulo específico aqui do nosso estudo. Vamos passar, isso é importante, viu, turma? Esse destaque, você saber onde está pisando, essas diferenças que nós temos. Então, veja, eu estava lá no capítulo 2, falando sobre, vamos voltar aqui, para dar uma olhadinha. Ó. Capítulo 1, dos crimes praticados. Capítulo 2, das falsidades, dos crimes contra a fé pública. Capítulo 2, da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Artigos 293 a 295. Veja, cada título do Código Penal equivale a um bem jurídico protegido. Então, nós vimos a falsidade de títulos e outros papéis públicos. Agora, no capítulo 3, nós vamos passar para uma outra espécie de falsidade, a chamada falsidade documental, a partir do artigo 296, no capítulo 3. Então, a falsidade documental. Artigo 296, primeiro crime que nós vamos verificar. O artigo 296, falsificação do selo ou sinal público. Vamos ver o tipo penal. Artigo 296, falsificar, fabricando-o ou alterando-os. Lembra que nós estudamos aquelas características gerais do crime de falso? No crime de falso sempre nós vamos ter o quê? O dolo, a intenção, e nós vamos estar querendo o quê? Imitar a verdade, ou falsear, mudar a verdade ou imitar a verdade, aqui no caso, recaindo essa transformação, aonde? Em um selo ou sinal público. Falsificar ou fabricando ou alterando o quê? Quais são os objetos sobre os quais recaem a conduta daquele que pratica esse crime? Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, do Estado e de município. E o inciso 2, selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou autoridade ou sinal público de tabelião. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Turma, o que é um selo ou um sinal público? Você já percebeu, assim, por exemplo, você já pegou a sua, por exemplo, a certidão de nascimento, a certidão de casamento, a sua carteira de identidade, quando você vai no tabelião, não tem símbolos, lá não tem uns carimbos, tem alguns até em relevo, assim, por exemplo, aquele selo da República Federativa do Brasil, o brasão das armas. Então, veja, esses são os selos públicos, são selos utilizados para identificar essas pessoas jurídicas de direito público. Então, por exemplo, eu tenho um selo representativo da União Federal, do governo do Estado, por exemplo, de São Paulo, dos municípios. Então, cada entidade da administração pública apresenta esses selos que fazem com que se reconheça a autenticidade de uns documentos. Por exemplo, você tem lá uma certidão emitida pelo Exército Brasileiro, vamos colocar assim, e aí, por exemplo, o oficial que vai assinar aquele documento, ele assina e é colocado uma marca d'água, um selo, sobre aquela assinatura, dizendo, olha,
esse documento foi autenticado, ou seja, ele foi reconhecido como autêntico emitido por aquela autoridade pública, por exemplo, um major do Exército, um major das Forças Armadas. Então, veja, esse selo e essas descrições são tratadas por lei como representativas dessas pessoas jurídicas de direito público. Então, eu tenho lá o brasão das armas da União Federal, o selo representativo dos estados, dos municípios, dessas entidades de direito público, mesmo dos tabeliões, dos cartórios. Eu tenho lá esse símbolo, né, esses selos. E é justamente sobre esses objetos é que nós temos este crime. Ou seja, o agente que falsifica, fabricando ou alterando esses selos públicos destinados a autenticar esses atos oficiais, e normalmente para tentar dar legitimidade a um documento que não é legítimo. Então, aqui o objeto material é justamente esses selos, esses sinais designativos de autenticidade dessas pessoas jurídicas de direito público, da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, e mesmo das entidades de direito público ou autoridades, esses sinais que vão reconhecer a legitimidade, veracidade e autenticidade desses atos e dessas pessoas representativas do poder público. Se eu falsifico, fabricando ou alterando esses selos, eu tenho essa pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa, ou seja, o crime de falsificação do selo ou sinal público que identifica determinada pessoa jurídica ou autoridade, reconhecendo e validando, autenticando os atos praticados por essas autoridades ou por essas pessoas jurídicas de direito público. Fechou? Esse crime não tem tanta dificuldade assim, é só lembrar desses selos designativos, né, desse reconhecimento, desse brasão do tabelião ou da União, do Estado, reconhecendo aquele documento como correto. Se eu modifico, altero ou imito esses sinais, falsificando-os com essa intenção, eu incorro nesse crime do artigo 226, que inaugura o capítulo 3 dos crimes de falso, a chamada falsidade documental. Fechou? Vamos em frente? O próximo crime. Ainda no 296, eu tenho uma outra subespécie dessa falsificação de selo ou sinal público. Lembra aquela estrutura que nós vimos? Nós temos, só para você lembrar, né, turma? Vamos verificar isso aqui com vocês. Só para verificar aqui com vocês, para você lembrar essa estrutura, para você não se confundir. Eu tenho o artigo, né? Vamos colocar aqui um exemplo que a gente está estudando, vai? Vamos supor lá, o artigo 293. Eu tenho o artigo, aqui na cabeça do artigo eu chamo de caput. Caput significa cabeça, né? Cabeça do artigo. E eu tenho uma estruturação, os artigos eles podem ser subdivididos. Dentro de um artigo eu tenho o descrito, normalmente no crime, né, turma, eu tenho o quê? No caput, na cabeça, eu tenho o quê? A descrição da conduta, que eu chamo de preceito primário do crime, a descrição da conduta. E, normalmente, eu tenho, logo em seguida, um preceito secundário em que eu tenho a descrição da pena. Né? Então, o direito penal é assim, lembra? Eu tenho um bem jurídico protegido. O nosso bem jurídico protegido o quê? Aqui nos crimes de falso, qual é? É a veracidade, ou seja, a confiança que as pessoas têm na informação correta de documentos, de papéis, nas pessoas. Se eu violo a fé pública, se eu violo o bem jurídico, qual que é a consequência? A aplicação de uma sanção. Então, veja, a descrição da conduta que viola esse bem jurídico, normalmente vai estar na cabeça do artigo, no caput. E a sanção, que normalmente em direito penal é uma pena privativa de liberdade, reclusão, detenção, ou se for contravenção penal, a prisão simples, vai estar descrita onde? No preceito secundário, a descrição da pena. Né? Então, artigo 293, a conduta tal, qual que é a pena? O 121, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Eu tenho aqui e eu tenho a pena. Reclusão, detenção, 1 a 3 anos, 6 a 20 anos. Normalmente essa é a estrutura. Alguns artigos, além dessa estrutura, apresentam outras questões, como por exemplo,
Além do artigo, eu posso ter, dentro da estrutura do artigo, eu posso ter parágrafos. Então, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Né? Eu posso, dentro da estrutura dos parágrafos, ter, por exemplo, alíneas, parágrafo 1º ou incisos. Parágrafo 1º, inciso 1, tal, inciso 2, tal. Eu posso ter alíneas, né? Inciso 2, ou posso ter uma linha, a linha A, a linha B. Né? E posso ainda, por fim, ter um parágrafo único. Parágrafo único. E aí, o que é utilizado? O legislador ele utiliza essas subdivisões para trabalhar o quê, turma? O legislador utiliza essas subdivisões para trabalhar o quê? Condutas distintas, explicação acerca de onde é aplicado, aumento de pena, qualificadoras. Né? Por exemplo, no homicídio, artigo 121, no caput, na cabeça, é pena reclusão de 6 a 20 anos. No parágrafo 2º, que são os homicídios, a hipótese de homicídio qualificado, a pena sai de 6 a 20 para 12 a 30 anos de reclusão. Então, veja, o legislador utiliza essa estrutura de construção do tipo penal para colocar, elucidar algumas informações, equiparar, colocar causa de aumento de pena, causa de diminuição de pena em algumas situações. Então, só para você relembrar essa estruturação. Mas sempre que o crime apresenta um preceito primário, a descrição de uma conduta que viola um bem jurídico, e como consequência a violação do bem jurídico, a aplicação de uma sanção à pena posta a esse crime. Lembrou? Ficou claro? Então, vamos verificar o que nós temos aqui no 296, no seu parágrafo. Lá. Falsificação, fabricação, alteração dos selos ou papéis públicos, né? O brasão das armas e tudo mais. Incorre na mesma pena. Inciso 1, parágrafo 1º, lembra? Parágrafo 1º, inciso 1. Quem faz uso do selo ou sinal falsificado. Ou seja, eu não falsifiquei, mas alguém falsificou, eu peguei aquele selo falsificado e utilizei num documento. Eu respondo nas mesmas penas. Quais são as penas? Reclusão de 2 a 6 anos e multa. Lembra? É a pena que nós temos nesse tipo penal. Ou seja, incorre nas mesmas penas. Eu tenho uma nova conduta no parágrafo que eu respondo pela mesma sanção. Eu não fabriquei, eu não falsifiquei, fabricando o selo, esse sinal distintivo do poder público, mas eu usei. Olha lá, ó. Incorre nas mesmas penas quem faz uso do selo falsificado. Parágrafo 1º, inciso 2. Incorre nas mesmas penas ainda quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou proveito próprio ou alheio. Ou seja, o selo é verdadeiro, mas é utilizado numa forma de falsear a verdade ou prejudicar alguma pessoa. Eu também incorro nas mesmas penas. Inciso 3. Incorre na mesma pena. 3. Quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos e entidades da administração pública. Veja, aqui o legislador está ampliando a incidência do tipo penal. Ele está trazendo aqui, ó, quem altera, falsifica, faz uso indevido de marcas, logotipos, sinais ou qualquer outros símbolos, identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Vocês já viram, normalmente, esses símbolos distintivos, por exemplo, da administração da prefeitura, do município, ou mesmo a administração pública, que é lato sensu, né, turma? A administração pública, lá no direito administrativo, nós estudamos que nós temos a administração pública direta e a indireta. Quem são os órgãos da administração pública direta? São as pessoas jurídicas de direito público, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Mas nós temos também a administração pública indireta, né, que são aquelas pessoas da administração chamada indireta. Quem são? As autarquias públicas, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Ou seja,
Todos esses órgãos, essas entidades, integram o quê? A chamada administração pública. E, normalmente, essas entidades da administração, essas pessoas, têm sinais distintivos, têm a sua logomarca, tem aquele símbolo que representa a administração da prefeitura. O que o legislador está fazendo aqui no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 296? Ele está equiparando a conduta, ou está falando assim, ó, eu vou responder pela mesma pena em que situação? Se eu altero esses logos, esses sinais, essas marcas, esses logotipos, né, que são utilizados como identificadores desses órgãos ou dessas entidades da administração. Ou seja, eu tenho um alargamento do tipo penal para incluir a conduta de quem usa esses selos, de quem utiliza os verdadeiros, mas em prejuízo próprio, ou altera ou falsifica essas logomarcas utilizadas por essas entidades. Então, eu tenho as mesmas penas previstas aonde? No parágrafo 1º. Qual que é essa pena, turma? A mesma do caput, a mesma da cabeça. Reclusão de 2 a 6 anos e multa. E aí eu tenho uma outra disposição nesse tipo penal, turma. Eu tenho um parágrafo 2º no 296. E aqui eu tenho aquela mesma construção que nós vimos no artigo anterior. Lembra? Do 294 e do 295? Olha lá. Se o agente é funcionário público e comete o crime, prevalecendo-se do cargo, a pena é aumentada em até 1/6, ou seja, da 6ª parte. O legislador utilizou a mesma medida, né, nesses crimes. Veja, se aquele que falsifica falsifica o selo público, altera a logomarca, faz uso dessa logomarca falsificada, for um funcionário público, ou seja, nos termos do artigo 327 do Código Penal, o funcionário público é um conceito ampliado, né? Não é só aquele que está efetivamente na administração, é todo aquele que, de certa forma, exerce o munus uma função pública. Então, por exemplo, mesmo aquele que temporariamente, alguém por exemplo, já foi jurado, né? Por exemplo, o jurado, num tribunal do júri, quando o cara é convocado, o cara é um particular, ele foi convocado para ser jurado e exercer um julgamento perante o Poder Judiciário. Ele vai ser juiz da causa, vai ser jurado. Ele é funcionário público? Não, não é funcionário público. Ele foi convocado e serviu como jurado para aquele julgamento. Mas, para fins de aplicação da norma penal, ele pode ser considerado um funcionário público. Então, veja, o funcionário público não é só aquele cara que tem um cargo na administração pública direta, lá no município, é um auditor do município, é um serventuário do governo do estado. Não é só esse cara que é o funcionário público. Dá uma olhadinha no artigo 327 do Código Penal, ele vai explicar que um funcionário público é todo aquele que integra a administração direta, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e ainda a administração indireta, a autarquia, a fundação pública, a sociedade de economia mista e mesmo as empresas públicas. Então, veja, esse cara, além daqueles que de alguma forma exercem um munus público, como, por exemplo, mesmo que temporariamente, um jurado, ou aquele que trabalha, por exemplo, numa concessionária, que você tem um consórcio, ou mesmo aquele convênio em que o particular exerce uma função que seria pública. Esse cara, mesmo que temporariamente, também vai ser considerado funcionário público. Então, se o indivíduo que reproduz isso, falsifica esses sinais, usa esses selos, ou altera essas logomarcas, ele pratica esse crime, o que ele vai ter? Ele vai ter uma causa de aumento de pena. A conduta dele é tratada como mais gravosa, tendo em vista que ele exerce uma função pública, ele é funcionário público. E aí o artigo 296, no seu parágrafo 2º, diz a pena vai ser aumentada em até 1/6, ou seja, aumenta-se a pena da 6ª parte. Você percebe, o legislador traz a mesma medida, né, da falsificação, as condutas do falsário, de quem usa, e sempre tendo uma causa de aumento de pena aquele que é funcionário público, que em tese integra a administração pública. Legal? O artigo 296, parágrafo 2º, e aí nós fechamos o crime chamado de falsificação de selo ou sinal público. Tamo junto, rumo à sua aprovação.